E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao nosso PET Volume 5 do nono ano do ensino fundamental. Mas antes, pessoal, gostaria muito mesmo de agradecer a todos vocês que apoiam o canal, que deixam seu joinha nos vídeos, que se inscrevem. Meu muito obrigado, tá? Sem vocês, nada disso faria sentido. Pessoal, queria dizer também, comunicar aí, que o canal está com um vídeo novo, na verdade, um quadro novo, que estou chamando de macetes matemáticos. Pessoal, tá imperdível. Eu estou ensinando aqui coisas que geralmente não tem como a gente ensinar na escola, mas que vai ajudar muito vocês a abrirem a mente, aí fazer conta de cabeça, mesmo que você não seja bom em matemática, tá? Mas coisas que vão, ajudar muito você. Tenho certeza que vai mudar o jeito de você pensar em matemática, tudo bem? Tá aqui, ó, o cartãozinho aparecendo. Se você quiser, clica lá. São aulas de 8 minutos, 7 minutos, são macetezinhos aqui, mas são várias aulas já que estou disponibilizando lá, tá? Se caso você quiser assistir depois, deixei na descrição do vídeo. Agora, pessoal, sem mais delongas, vou pedir só que você curta esse vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito, e vamos junto aí para a correção, né? Desejo a todos vocês uma excelente aula e vem comigo aqui. Pois bem, moçada, nesta semana 1 aqui nós vamos abordar um tema muito importante que é a função quadrática. Confesso a vocês que eu não vi o PET abordando da forma que deveria, eu acho, pela minha concepção. Eu gostaria que ele tivesse pegado mais do princípio. Eu acho que resumiu muito. Então, pessoal, se eu for explicar para vocês esses princípios de função quadrática, eu vou demorar muito tempo nessa aula. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo um link de acesso ou de um vídeo onde eu ensino para vocês passo a passo de uma função quadrática, tá? Na verdade, é uma playlist aí com mais de 5 vídeos. Então, aconselho você a estudar, rever, porque é um tema importante que cai no Enem. Mas aí, neste vídeo aqui, nesta aula, pessoal, eu vou apenas corrigir os exercícios, tá? Então, se você quiser aprofundar um pouco mais, aí assiste lá. Tenho certeza que vai ajudar muito aí nos seus conhecimentos. Então vamos para o exercício número 1. Agora é com você. Preencha a tabela determinando pontos do gráfico da função polinomial do segundo grau, definida por f de x, x ao quadrado menos 4x mais 3. Depois preencha as lacunas das afirmativas que seguem. Pessoal, nós vimos nas aulas passadas a função afim. Ela tinha as suas características, assim como a função do segundo grau, ela tem as suas características. Ela pode ser chamada de função do segundo grau ou função quadrática, tudo bem? E qual que é a característica principal dela? O x, sempre está ao quadrado. Então, você bateu o olho e viu um x ao quadrado, você já sabe que ela é função quadrática, tudo bem? Então, aqui, é aquela tabelinha igualzinho do PET 4. O que a gente faz? A gente insere no lugar do x o zero para encontrar o valor de y ou de f de x. Lembrando que y e f de x é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, vamos lá, Primeiro passo, então, todo lugar, em vez de ser em função de zero, agora eu estou colocando em função de, no caso aqui, no lugar do zero, né, Onde estava x, eu coloquei zero. Tudo bem? Por quê? Porque aqui está pedindo para colocar, né? Então, vamos lá. 0 ao quadrado é 0. 4 vezes 0 é 0. 0 menos 0 mais 3 igual a 3. Enquanto x é igual a 0, o y foi 3. Então, pessoal, pode até preencher aqui fora de uma vez, Tudo bem? Continuando. Se eu colocar a minha função em função de 1, ou seja, no lugar de todo x aqui eu colocar 1, olha o que eu tenho, 1 ao quadrado são 1, 4 vezes 1, 4. 1 menos 4, menos 3 mais 3 igual a 0. Tudo bem? Então, quando o x foi 1, o y foi 0. Continuando, pessoal, no lugar do x agora eu vou colocar 2. 2 ao quadrado são 4. Menos 4 vezes 2 é menos 8, né? Então, 4 menos 8, menos 4. Menos 4 mais 3 igual a menos 1. Tudo bem, pessoal? Aqui faltou um menos, Então, é 2 e menos 1. Colocando aqui a mesma coisa, né, Quando
colocando em função de 2, é igual a menos 1. Aí, pessoal, continuando, ó, 3. 3 ao quadrado são 9, menos 12, né? Ó, 4 vezes 3 são menos 12. Sobra para mim aqui apenas menos 3. Menos 3 mais 3 são 0. Então, quanto o x foi 3, o y foi 0. Por fim, testando aí o 4, ó, 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 4 é 16 também, então 16 menos 16 é 0, mais 3 é igual a 3. Então, quanto o x foi 4, o y foi 3. Tudo bem, preenchemos a tabela. Vamos continuar. Ó. A função f, definida pela expressão, possui os coeficientes a, b e c. Como assim, professor? Ó, muito simples, tá, pessoal? Observa comigo. Lembra que lá na função afim a gente tinha o a e o b? Aqui a gente tem a, b e c. Mas quem é o a? O a, pessoal, é sempre quem acompanha o x ao quadrado. Quando não tem ninguém, a gente coloca o número 1. Tudo bem? O b, por sua vez, é sempre quem acompanha o x sozinho. Não ele ao quadrado, mas ele sozinho, tá vendo? No caso aqui, ó, é o menos 4. Nunca esqueça, tá? O sinal entra junto. E o c é o termo independente. Ele não depende de nenhum x, por isso que ele tem esse nome. Tudo bem? Ele é sempre quem sobrou aqui, ó, que no caso foi o 3. Então, ó, você acabou de aprender como que define quem é A, quem é B e quem é C. Uau! Agora basta substituir os valores ali, né? Continuando, ó, com o valor de A, como o valor de A é? Pessoal, o valor de A aqui, ó, ele é maior ou menor que 0? Perceba, né? Ele é igual a 1, ó, ele é maior que 0. Então, maior que 0, a concavidade da parábola. Que isso, professor? Concavidade da parábola. Muita atenção, pessoal. Vou explicar para vocês. O A, esse Azinho aqui, ó, o valor dele define como o seu gráfico ficará. Se o A for maior que 0, você terá algo parecido com isso aqui. Professor, que curva é essa? Muita atenção. Quem assistiu a aula lá já está, ó, craque aqui nesse momento, né? Mas se você não assistiu, tá a tempo ainda. Te aconselho até pausar aqui, ó. Tá na descrição do vídeo. Assiste aí as aulas de equação do segundo grau e função do segundo grau, que você vai chegar aqui craque aí para resolver os exercícios. Mas para quem não assistiu, vou dar uma dica para vocês aqui. Toda função do segundo grau, ela gera uma curva da qual nós chamamos de parábola. Ou ela fica assim, ou ela fica assim. Tudo bem? E quem define a posição dela é o A. Quando o A é positivo, ela fica assim, ó. Tudo bem? Com a concavidade é esse fundinho aqui, tá, pessoal? Ó, abertura, concavidade voltada para cima. Já quando o A é negativo, o dia que o seu A aqui ó, deu um A igual a menos 5, menos 1, for um valor menor que 0, aí ela vai ser concavidade voltada para baixo. Tudo bem, pessoal? Então, fica aí a regra. Professor, como que eu decoro isso? Imagina que são rostinhos e que o A aqui, ó, quando o A está positivo, está feliz. A boquinha, como é que fica feliz? E quando o A está negativo, está triste. A boquinha, ó, triste. Tranquilo? Então é uma forma de você lembrar aí, ó, positivo feliz, negativo triste. Então vamos lá. Como o valor de A é maior que 0, a concavidade... Ah, um detalhe, pessoal. Aí me esquecendo, tá? Concavidade voltada para cima é crescente, voltada para baixo é decrescente. Tá bom? Então, ó, como a concavidade da parábola é aberta para cima, né? Ó. Observa, como o A aqui ó, é positivo, ele vai se classificar aqui, ó. Ela é crescente, é aberta para cima, tá? E vértice, opa. Professor, o que é vértice? Vértice, meu jovem, é aqui, ó,
onde essa parábola resolve mudar de ideia, é o ponto extremo dela. O vértice sempre está relacionado ao ponto máximo e ao ponto mínimo. Mas como assim, professor? Ou ele é um ou ele é outro. Perceba, a parábola ela tende ao infinito para cá e tende ao infinito para cá. Ela vai prolongando a vida toda. Ela vem lá do mais infinito, ela chega aqui, ó, e daqui em cima desse ponto ela resolve mudar de posição. Ela resolve voltar. Esse ponto é o extremo. Aí nós chamamos de vértice, tá? E nesse caso aqui, ó, ele é o ponto mínimo. Por que ele é o ponto mínimo? Porque ele está embaixo, tá vendo? Ó? É o ponto extremo mínimo dela. Aqui, ó, acontece a mesma coisa, só que ela vem do negativo, vem da parte de baixo, sobe no máximo e volta. Então aqui o meu vértice nesse exercício aqui, ó, nesse modelo, é o ponto máximo. Tudo bem? Então pegou aí? Então quais são as coordenadas do vértice desse exercício? Pessoal, tem aí uma formulazinha muito bacana das coordenadas do vértice, que é essa aqui, ó. Perceba que para você calcular, basta você usar essa fórmula, menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a, e perceba, menos b sobre 2a é o x do vértice, menos delta sobre 4a é o y do vértice. Então, para aplicar a fórmula aqui, perceba, o que eu preciso? Eu preciso do valor de b, que é esse b aqui, tá, pessoal? O valor de a, que é este a, e eu preciso desse valor do delta, que é esse triângulozinho aqui, ó. Para calcular o triângulo, pessoal, delta, ou também conhecido como discriminante, você precisa usar uma fórmula, que é o Teorema de Pitágoras, tudo bem? Na verdade, apenas parte do Teorema de Pitágoras, que é isso aqui, ó. Discriminante é igual a b ao quadrado menos 4ac. Tudo bem, pessoal? Então, ó, se você tem dúvida nisso, não canso de repetir. Se possível, volta lá na aula que eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí no seu raciocínio, tá bom? Então, primeiro passo, ó, b ao quadrado. Não é menos 4? Menos 4 ao quadrado, ficaria aqui, menos 4 vezes a, o a é 1, né? Ó, coloquei 1 aqui, e o c é igual a 3, coloquei aqui, tudo bem? Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4 são 16, né? E 4 vezes 1 vezes 3 são 12. 16 menos 12, temos 4. Agora sim, pessoal, agora nós sabemos aí, ó, o valor do nosso discriminante. Como o meu discriminante deu 4, observa, eu vou substituir aqui, ó, no lugar de b, coloquei menos 4, o menos é da fórmula, tá vendo? Ó? 2a, coloquei 2 vezes 1, vírgula, menos delta, menos 4, 4 vezes a, 4 vezes 1. Menos com menos, pessoal, é mais, né? 2 e menos 1. Essas são as coordenadas do meu vértice. Ou seja, o meu vértice, o momento que ela vai resolver voltar aqui, ó, está localizado no ponto 2, menos 1. Tudo bem? Então, já vou até anotar aqui. E é o ponto, aqui você vai colocar máximo ou mínimo. Perceba, olha que coisa bacana. Como ela é positiva? Significa o quê? Concavidade voltada para cima. Então, ela está sendo o ponto o quê? Mínimo. Então, o ponto de baixo, né? Então, ó, no caso aí, o vértice é o ponto mínimo da função. Tudo bem? Vamos continuar a resolução? Como o valor de C é igual a... Vamos lá, pessoal. O valor de C é igual a 3. Professor, o que significa que o valor de C ser igual a 3? Imagine comigo aqui, então, ó, o eixo cartesiano. Lembra? O eixo X e o eixo Y, que é o plano cartesiano. E muita atenção, esse Czinho aqui, pessoal, ele representa exatamente onde a sua função corta o eixo Y, tudo bem? Então, ó, ela corta o eixo Y exatamente em 3, só de olhar para a função. Você não precisa fazer conta nenhuma, você olhou para ela, viu aí que
o C igual a 3, ou seja, o termo independente é 3, você já está sabendo aí, meu jovem, que ó, tranquilamente ela corta o eixo Y em 3, tudo bem? Então, ó, a parábola intercepta o eixo Y no ponto de coordenadas 0 e 3. Professor, por que aqui é 0? Muita atenção, porque quando eu trabalho em cima do eixo Y, o eixo X, o que acontece com ele? Ele é 0. Tudo bem? Que é simétrico ao ponto de coordenadas. E aí? 4 e o que é simétrico? Observa comigo. Toda parábola ela tem um eixo de simetria. Esse eixo de simetria é como se fosse um espelho. Tudo que tem antes desse eixo de simetria é igualzinho. A parábola não pode ser torta, não. Do mesmo jeitinho que ela é de um lado, ela é do outro. Tudo bem? Aí, quando nós falamos de ponto simétrico, significa que aqui tem um pontinho que ele tem as mesmas, ele está na mesma posição desse. Ele é simétrico a esse. Tá? E ele me fala que ele é simétrico em 4, e qual que é o valor de y dele? Se ele é simétrico, o valor de y também é 3, tudo bem? Então, 3 aqui, em relação ao eixo de simetria da parábola. Como o valor do discriminante, né, o triangulinho é discriminante, pessoal, nós já encontramos, né? E ele é o quê? Maior ou menor que 0? 4, né, é maior que 0. Então, significa que a equação possui duas raízes distintas, a saber, professor, o que é raiz? Moçada, observa comigo, raiz de uma função, ó, muita atenção, se você não sabe, vou te mostrar agora. Vem comigo aqui, ó. Raiz é exatamente onde a função corta o eixo x. Perceba, ela corta o eixo x em dois lugares, não é? Como que eu vou descobrir como que ela corta o eixo x? Quando? Observa, sempre que a função está passando por x, quanto que vale o y dela? Vale 0, né? Ó, em cima do eixo x, o y vale 0. Então, vamos ver aqui onde que a minha função, ó, você vê, peguei o quadro aqui que a gente preencheu, né? Onde que ela deu um y igual a 0? Ela deu um y igual a 0 aqui, ó. Ou seja, né, uma raiz é igual a 1 e a outra raiz, ó, é aqui, ó, outro lugar que o meu y foi igual a 0. Tudo bem? Então, eu tenho 1 e 3. Então, pessoal, quais são as raízes? 1 e 3. As quais, só um detalhe, tá? Tem outro jeito de fazer? Tem. Se você continuar ali na fórmula de Bhaskara, você vai conseguir fazer também um exercício da mesma forma, tá bom? Encontrando as raízes ali. Aqui, para mim, achei mais fácil, então fiz assim com vocês também, tá? As quais são as raízes ou zeros da função f, cujo gráfico intercepta o eixo x nos pontos de coordenadas, exatamente, né, pessoal? 1 e 0 e 3 e 0. Perceba que o exercício já te fala de uma vez. Raiz, o y sempre é 0. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício? Esse exercício aqui ele é mais fácil que o outro. Eu achei que ele tinha que ter vindo primeiro, que aqui vocês vão entender melhor o que vocês não entenderam no outro. Então vamos junto aqui, na paciência, que Deus abençoe, todo mundo aí vai entender. Vamos lá. Dada a função quadrática definida pela expressão, preencha a tabela abaixo, determinando os pontos de par ordenado, x e y, e depois construa o gráfico do plano cartesiano. No gráfico, marque os zeros ou raízes da função com caneta vermelha, o vértice com caneta preta e o ponto que o gráfico intercepta o eixo y, né, que faltou ali, com caneta azul. Então vamos lá, né, pessoal? Tabelinha simples aí. Ela me dá alguns valores de x aqui. Eu vou colocar na minha função para descobrir aí qual será o valor de y. Então vamos lá. Se o x vale menos 1, então será menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes menos 1 mais 5. Resolvendo isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que 12.
Tudo bem? Então, quando x foi igual a menos 1, o meu y foi 12. Acabei de encontrar aqui um par coordenado, né? Continuando aí, galera, ó. Vou colocar no lugar do x o 0, né? Ó. Ah, tá. Esqueci de colocar o 12 aqui também. Então, 0 ao quadrado é 0, menos 6 vezes 0 é 0, mais 5, sobrou só o 5, né? Então, quando eu coloco o 0 aqui, ó, sobrou só 5, que é igual a 0 e 5. Se eu colocar o x igual a 1, observe que vai ficar assim, ó. 1 ao quadrado são 1, menos 1 vezes 6, 1 menos 6 igual a menos 5. Menos 5 mais 5 é igual a 0. Tudo bem? Então, a coordenada de x igual a 1 é igual a 1 e 0. Ó, pessoal, só de olhar para isso aqui, eu já sei que isso aqui representa uma raiz. Ué, por quê, professor? Meu y é 0. Então, esses macetezinhos são muito importantes, tá? Não esqueça também, pessoal, de preencher aqui, ó. Então, F1 é igual a 0. Substituindo, colocando 2 no lugar, 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 5 é igual a menos 3. Então, essa é a coordenada, ó. Enquanto x é igual a 2, y é menos 3. Colocando 3, 3 ao quadrado, 9. Resolvendo ali, né, pessoal? Menos 4. Então, a coordenada é igual a 3 e menos 4. Então, quando a função estava em função de 3, foi menos 4 ali o valor de y. Agora, substituindo com 4, pessoal, perceba, ó, 4 ao quadrado são 16. 16 menos 6 vezes 4, 24. 16 menos 24 foi igual mais 5 aí, né, pessoal? Igual a menos 3. Tudo bem? Então, menos 4 e 4 e menos 3 é a próxima coordenada. Continuando, eu tenho aqui o 5. Substituindo 5, eu encontro o valor igual a 0, ou seja, 5 e 0. Opa, 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 o y não foi 0, ó. Então, aqui está minha outra raiz, tudo bem? Lembrando, pessoal, que a função do segundo grau possui, no máximo, 2 raízes. Ela não volta, ela vem, corta o eixo e volta no máximo aí tendo 2. Podendo ter 2 raízes iguais ou distintas e podendo ter também nenhuma raiz. Mas isso nós vamos ver nas próximas aulas, tá bom? Então, agora finalizando e testando o 6, eu encontrei um y igual a 5, essa é a coordenada. E o 7, pessoal, mesma coisa, né? Testando ele aí, substituindo no lugar do x, eu encontro 12. Tudo bem? Agora, eu queria chamar a atenção para vocês da simetria de uma função. Observa comigo. O 4 aqui, o menos 4, ele é o eixo dessa simetria. Por quê, professor? Antes do menos 4 foi menos 3, depois foi menos 3 também. Saltando 2 casas foi 0 e 0, 5 e 5, 12 e 12. Então perceba, né, pessoal, tudo que acontece de um lado, acontece de outro. E como o menos 4 aqui é o eixo de simetria, vocês vão perceber daqui a pouco que ele vai representar o meu vértice. Mas vamos devagar que junto a gente vai perceber isso, ó. Então o primeiro passo aqui agora é eu alimentar o meu gráfico com as minhas coordenadas. Primeira coordenada, ó, é menos 1 em x, então é menos 1, é por aqui, ó, e 12. Então é lá em cima, né, pessoal? Menos 1 e 12 é aqui, ó. Tudo bem? Continuando, 0 e 5. 0, então, com x0, significa que está em cima do eixo y. Com y valendo 5, eu estou aqui, ó. Tudo bem? 1 e 0. 1 e 0, então, significa que em x eu estou 1, em y eu estou 0. Então, está aqui, ó. 2 e menos 3. Então, 2 e... Agora é para baixo, né, pessoal? Menos 3, ó. Está aqui, ó. Tudo bem, ó? 3 e menos 4. Então, é 3 e menos 4. Paro por aqui, ó. 4 e menos 3. Então, ó, 4 e menos 3 aqui. 5 e 0. Tá aqui.
6 e 5, então é 6, agora é para cima, né? E 5 está aqui. E por fim, 7 e 12. 7 e 12 lá em cima. Agora perceba, pessoal, esses pontos, eu unindo eles, eu vou formar aí a parábola, conforme eu disse para vocês. Então, ó, aqui não é unido mais por reta, mas sim uma curva, que fica basicamente dessa forma. A essa curva nós chamamos de parábola, tudo bem? Detalhe, pessoal, quais são os pontos importantes? As raízes. As raízes são esses dois pontinhos aqui, ó. É o momento onde a minha função cortou o eixo X. Detalhe, né? O exercício pediu para a gente deixar de caneta vermelha as raízes, ó. Eu já tinha até marcado com pontinho vermelho. Não esqueça de marcar aí, tá? O vértice com caneta preta. Quem é o vértice? O vértice é o ponto extremo aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Então, já tinha até deixado ele, ó, de caneta preta. E a intercepção aí com o eixo Y com azul, ó. Então, aqui, ó, é onde ele interceptou. Tudo bem? Igualzinho o ponto C, tá vendo, ó? O C não vale 5? Sozinho aqui não vale 5? Então, ó, ela cortou em 5. Um outro fator importante a gente pensar, né? Que o A dessa função a gente não definiu, mas ele é positivo, não é? Por isso que o rostinho ficou alegre assim, a parábola ficou com a concavidade voltada para cima. Tudo bem? Continuando o exercício, ó, observe o gráfico acima da função quadrática definida pela expressão e responda as questões a seguir. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação desta função? Então, pessoal, vou deixar o gráfico aqui que está nossos exercícios. Copiando a função, vamos encontrar quem é A. A é quem acompanha o x ao quadrado. Como não tem ninguém, é igual a 1. Quem é B? B é quem acompanha o x, no caso aqui menos 6. E o C é o termo independente, que é o mesmo que mostra onde ela vai cortar o eixo Y, que no caso foi 5. Então, só copiar ali, né, pessoal? A, B e C. Letra B. Como o valor de C é igual a 5, a parábola intercepta o eixo Y no ponto de coordenada 0 e 5, que é simétrico ao ponto coordenada. E aí, pessoal? Ele é simétrico a quem? Então, ó, sempre lembre, tem um eixo de simetria aqui, ó, que ele passa exatamente no vértice. Tudo bem? E tudo que está deste lado aqui, ó, é igual a este lado aqui. Tudo igualzinho, tá, pessoal? É como se fosse um espelho. Então, cada ponto do lado de cá tem um ponto correspondente do outro lado. Eles querem saber quem é o ponto correspondente, ó, do 0,5. Então, ó, é esse ponto aqui. Tudo bem? Ele é dado por 5, ele tem o mesmo y, né? E 6. Ou melhor, né, pessoal? 6, né, que sempre primeiro vem o x e depois o y. Então, é 6 e 5. Tudo bem? Em relação ao eixo de simetria da parábola. Letra C. Qual é o valor do discriminante? Aí, pessoal, a gente vai ter que usar aquela regrinha, né? Delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Usando ela aqui, ó, eu vou substituir os valores. O b não é 6, então é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 5. 6 ao quadrado é 36 menos 20. 36 menos 20 são 16. Então, este é o valor aí do nosso discriminante. Como o discriminante é maior, né, pessoal? 16 é maior que 0. Quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? Então, ó, sempre, pessoal, anote aí, sempre que seu discriminante for maior que 0, você tem duas raízes distintas. Uma prova disso está aqui, ó. Né? Discriminante maior que 0 deu duas raízes distintas. Nesse caso aqui, quem são elas? É o 1 e 0 e o 5 e 0, conforme eu marquei ali no gráfico. Letra E. Quais são as coordenadas x e y do vértice da parábola dessa função? Ora, tem uma formulazinha só para o vértice, é essa aqui. Mas como eu já estou com o gráfico todo desenhado,
Basta eu observar, né? O vértice no S ponto, em X ele é 3, em Y é menos 4. Mas se caso você, para treinar e quiser substituir, ó, você vai ver que vai dar a mesma resposta, tudo bem? Letra F. Como A é maior ou menor, pessoal? Maior, né, que zero, a concavidade da parábola, gráfico dessa função, é aberta para cima ou para baixo? Para cima, né? Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto mínimo ou máximo da função? Ponto mínimo, tá, pessoal? Então aqui, ó, um ozinho. Por que que ele é o ponto mínimo? Porque ele ficou aqui embaixo, ó. Se fosse ao contrário, ele era o ponto máximo. Meus amigos, muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que vai ser um prazer aí te responder, tá? Até mais.